Irmãos, estou com uma expectativa muito grande no meu coração para essa manhã, né? Essa série Dons do Espírito, ela é para poder alinhar algumas coisas, como eu disse no domingo passado, é um ensino que vai clarear a doutrina da prática dos dons espirituais na vida da igreja, para que a palavra seja o nosso padrão e não as nossas experiências pessoais. Principalmente numa pós-modernidade, onde culto e experiência é o que as pessoas estão buscando. Amém? Na pós-modernidade, uma das principais buscas pelas pessoas é baseada naquilo que elas estão sentindo. Ah, Pedro, então vocês não acreditam também no mover do Espírito? O Espírito Santo fez o contrário no domingo para poder dizer para você e para mim que ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma como ele quer. Então, se você estava aqui no domingo passado, você percebeu que realmente nós estamos pautados na palavra e quando nós expomos a palavra, o Espírito faz o que ele quer. Amém? Agora, nós não vamos estar em desordem para que a nossa carne fale mais alto do que a palavra no nosso meio. Nós precisamos de maturidade, amadurecimento, e eu creio que é isso que vai acontecer nesse tempo em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar nessa manhã, mais uma vez. Pai, nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor tem reunido aqueles que o Senhor quer reunir neste lugar. Eu sei que o teu Espírito tem convencido aqueles que precisam ser despertados, Pai. E o Senhor tem despertado homens e mulheres, jovens, crianças, velhos, para estar num ambiente onde a tua palavra é exposta. Nós sabemos que enquanto a responsabilidade aumenta, também aumenta a gratidão, o privilégio de poder ser participante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade, na nossa nação, nos quatro cantos dessa terra. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor de fato tem despertado aqueles que o Senhor quer despertar. Pessoas que estão amadurecidas no natural, mas precisam de desenvolvimento espiritual. Nós estamos cansados de viver de acordo com a nossa experiência, com a nossa expectativa, mas nós queremos viver de acordo com a tua realidade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, não a nós, Senhor, mas ao teu nome e a glória. Aqui nós não levantamos a bandeira de uma igreja, aqui nós levantamos o nome de Jesus Cristo. Aqui nós não levantamos o nome de um pastor, aqui nós levantamos o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é exaltado neste lugar. Aqui nós não levantamos o nome de uma figura humana, porque nós sabemos que todos nós somos falíveis, mas o Senhor é infalível, o Senhor é perfeito. O Senhor é digno de receber a nossa devoção, a nossa adoração, e por isso nós curvamos o nosso coração à tua soberania. Faça segundo a tua vontade, segundo o teu querer em nós, Pai, em nome de Jesus. Abra os olhos do nosso entendimento, nos dê clareza para que nós possamos mergulhar na tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Não nos deixe perder tempo com aquilo que não é da tua vontade para as nossas vidas, mas acenda um fogo no nosso coração, nos dê lágrimas nos olhos e fogo no nosso coração, Pai. Nós não queremos ser profissionais da tua palavra, nós queremos ser teus filhos que conhecem o teu caráter, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa manhã. E eu peço, Espírito Santo, o Senhor é o melhor pregador, o melhor professor de todos. Então, em nome de Jesus, nesse momento, que o Senhor tenha soberania sobre as nossas vidas. Nós damos uma ordem à nossa alma, aquieta-te agora. Nós queremos aprender mais a respeito da palavra de Deus, para que essa semente que é incorruptível, que é viva, que é santa, possa cair em solo fértil e produzir muitos frutos para a glória de Deus. Então nós oramos para que o teu Espírito tenha soberania sobre os nossos corações neste momento. Em nome de Jesus, desperte os seus neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Domingo passado foi o segundo domingo, e o primeiro, eu já fiz a recapitulação do domingo passado, então não vou fazer de novo. Mas domingo passado eu falei sobre a nossa visão moderada, continuista moderada, e eu falei um pouco sobre a desvanecência dos dons. Então o que nós cremos como igreja? Nós cremos que os dons, eles não cessaram com os apóstolos. Você não tem nenhum versículo bíblico falando que os dons cessaram, apesar de algumas interpretações. E eu não quero entrar aqui nas múltiplas visões e interpretações a respeito disso,
porque eu creio que nos poucos minutos que eu tenho aqui para poder falar a respeito da nossa visão, se eu ficasse tocando em outras formas de enxergar, eu mais perderia tempo do que ganharia tempo. Então hoje eu quero gastar tempo com aquilo que vai nos edificar em nome de Jesus. Então o que nós cremos como igreja local? Os dons do Espírito, eles não cessaram nos apóstolos. Eles foram concedidos por Jesus quando ele ascendeu aos céus, ativado em Atos 2, Jesus Cristo fundamento, depois os apóstolos, e nós como igreja estamos ou deveríamos pelo menos estar construindo sobre as doutrinas dos apóstolos. Mas os dons não cessaram nos apóstolos, mas eu observei e trouxe para vocês no domingo passado que eles são administrados de formas distintas por Deus a partir da sua revelação, que é progressiva. Até trouxe um exemplo aqui que vocês riram, mas nada mais, nada menos do que a verdade. Imagina se Deus continuasse agindo com todos nós, como ele agiu com Ananias e Safira. Num tempo específico, num momento específico, houve um rigor, já que um padrão estava sendo estabelecido, ou seja, o padrão da igreja primitiva. Então, os sinais que foram falados no domingo passado, na igreja primitiva, eles serviram para chancelar a Jesus como Filho de Deus, porque havia outros mestres na época, havia outros profetas na época. Então, uma forma de saber se aquela pessoa tinha vindo por parte de Deus, obviamente era com sinais, prodígios e maravilhas. O próprio Nicodemos, quando ele vai conversar com Jesus, ele disse: nós, mestres, fariseus, sabemos que você veio por parte de Deus. Porque para fazer esses sinais, o que os fariseus pediam para Jesus? Sinais. Para fazer esses sinais que você faz, é só se você tiver vindo, de fato, por parte de Deus. Então era uma chancela do ministério de Jesus e também do ministério apostólico. Então, são dons que foram administrados por Deus de forma distinta, a fim de chancelar Jesus e os apóstolos como profetas vindo por parte de Deus. Eu vou falar aqui nessa manhã. Nós temos no Antigo Testamento os profetas, e nós temos no Novo Testamento os apóstolos, que são os novos profetas. E como que um profeta, ele tinha a chancela se de fato ele falava por parte de Deus? Hoje é tranquilo, entre aspas, de saber, porque nós temos a palavra de Deus e nós deveríamos ser como os bereanos. Se alguém fala alguma coisa, nós deveríamos conferir se está de acordo com as Sagradas Escrituras. É por isso que Paulo vai dizer, olha, você precisa reter aquilo que é bom e você precisa descartar aquilo que não é. E ele continua o texto dizendo, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí a Bíblia vai trabalhando de acordo com isso para que nós possamos entender, olha, existe um padrão e eu preciso sempre, como os bereanos, nos dê alguns dias, porque nós vamos verificar se tudo isso que você falou, de acordo com a palavra, realmente está na palavra. Mas esses dons, eles são administrados naquela época sem a palavra como padrão, a fim de que esses sinais, prodígios e maravilhas pudessem autenticar alguém que estava falando por parte de Deus. A gente vai construindo essa ideia para que a gente chegue onde eu quero chegar nessa manhã. Então, o continuismo moderado, ele afirma que todos os dons mencionados na Escritura, eles continuam potencialmente. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus, ele pode fazer a mesma coisa hoje, assim como ele fez no passado, e assim como ele pode fazer no futuro. Ninguém está colocando Deus numa caixinha e dizendo, segundo a nossa teologia, você tem que agir dessa forma. Não é daqui para frente, é observando o que ele fez no passado. Nós observamos historicamente que Deus, ele age de forma progressiva. Por exemplo, tem coisas que Deus tolerava no passado que ele não tolera mais hoje. Sim ou não? Existem coisas que Deus tolerava, por exemplo, poligamia Deus tolerava no começo, mas hoje ele já não tolera. Porque ele vai se revelando de forma progressiva, mediante a incapacidade do homem de receber a sua revelação. Isso historicamente nós podemos observar, e também nós podemos observar isso com os dons do Espírito. Então, embora possam se manifestar de formas e intensidade diferentes ao longo da história, eles estão ativos, mas eles se manifestam de forma diferente, em diferentes contextos.
É por isso que nós estamos num contexto, mas talvez você vai olhar um contexto fora do Brasil, o Espírito se movimenta de forma diferente, porque a revelação de Deus, a administração dos dons de Deus acontece de acordo com os seus desígnios, de acordo com a sua vontade. Nós também vimos no domingo passado, lendo 1 Coríntios capítulo 13, que a maturidade como caminho permite que nós confiemos mais naquilo que nós cremos e menos naquilo que a gente vê. Que o caminho da maturidade é justamente esse, é você ser chamado para viver um estilo de vida de fé. E aquele que vive uma vida de estilo de fé, não é aquele que vive um culto experiência. Nossa, hoje eu senti, o culto foi bom, então Deus está aqui. Não importa se você sente ou se você não sente. A Bíblia diz que Deus está reunido em meio à unidade do seu povo. Então eu creio que Deus está aqui reunido em meio à unidade do seu povo. Então não é sobre experiências, é sobre o que a palavra está dizendo. Então, isso não pode roubar a nossa devoção, né? E muito menos definir a nossa espiritualidade. Então, essas experiências, elas hoje na pós-modernidade, elas estão definindo espiritualidade de uma igreja. E a gente já viu que biblicamente isso não é coerente. Paulo chega na cidade de Corinto, a igreja está vivendo um culto bom, dom para tudo quanto é lado. E o que Paulo diz? Vocês são carnais. Então, a espiritualidade, ela não é demonstrada a partir da manifestação dos dons, porque a gente pode ter manifestação dos dons e não ter maturidade. Porque o caminho é o amor e a estrada é a maturidade. Quanto mais maduros nós nos tornamos, mais amalgamados em Cristo, em Deus, que é amor, nós estaremos de acordo com a espiritualidade bíblica a nosso respeito. Então a igreja de Corinto, ela fluía em todos os dons, mas de fato foi chamada de carnal pelo apóstolo Paulo. Essas manifestações dos dons, então, não podem definir a nossa espiritualidade, mas nós precisamos, sim, ser amadurecidos pela palavra. Então, nós vamos desenvolver isso aqui futuramente, pode ficar tranquilo, vou entrar um pouco mais na igreja de Corinto ali, para que a gente aprenda um pouco mais a respeito dessa passagem. Mas hoje nós vamos iniciar o que todo mundo quer. A gente quer começar a falar dos dons na prática, na vida da igreja. Então nós temos algumas listas, né, de dons e a gente vai começar a nossa lista hoje em Romanos. Todo mundo quer saber sobre os dons, a forma como nós enxergamos os dons de forma prática. Porque não adianta ficar falando aqui, você levantar essa cadeira e não conseguir praticar o que a gente ensina. A questão é a forma prática de como os dons se revelam na vida da igreja hoje. Irmãos, é muito bom falar sobre os pastos verdejantes das campinas do Oriente Médio, mas a gente quer saber o que a Bíblia significa para nós hoje. A gente quer saber o que a vontade de Deus ela é para nós hoje. Então, entendendo a forma como foi revelada no passado, nós entendemos como ela é revelada hoje, então a gente consegue fazer uma boa exegese, ou seja, uma boa aplicação a partir da revelação do próprio Deus nas Sagradas Escrituras. Então, já que o fim dos dons, eu falei no domingo passado e também no domingo retrasado. Então, eu creio que você que não é visitante vai falar qual é o fim dos dons juntamente comigo nesse momento. Vamos lá? Vocês não vão me envergonhar. Qual é o fim dos dons? Ou seja, qual é a finalidade dos dons? Primeiro, vamos na ordem. Primeiro, a glória de Deus. Primeiro é a doxologia. Os dons, eles foram entregues no corpo para a glória de Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Deus, ele não te salva por nós mesmos, ele nos salva para a glória dele, para a glória da sua graça. Então os dons também, eles são entregues na vida da igreja a fim de que Deus seja glorificado. Então, o primeiro fim do dom, ou a finalidade do dom, é a glória de Deus. Segundo, edificação dos santos. Vamos lá? Edificação dos santos. E terceiro, testemunho aos descrentes. Agora nós vamos falar, porque vocês estavam aqui nos domingos passados e vocês sabem tudo que eu estou falando. Vamos lá? Qual que é a finalidade dos dons? Primeiro. Segundo. E terceiro. O ensaio foi legal. De novo. A glória de Deus, edificação e testemunho aos descrentes.
Então é para isso que serve. A finalidade dos dons é a doxologia, a glória de Deus, a edificação mútua dos santos e testemunho aos descrentes. Então nós temos 3 listas no Novo Testamento falando sobre os dons. Nós temos uma lista em Romanos, nós temos uma lista em 1 Coríntios e nós temos uma lista em Efésios. Eu quero começar hoje, vou seguir a ordem aí teológica da Bíblia, e eu quero começar hoje falando sobre Romanos. Então abra comigo, por favor, o tratado aqui de Paulo, a igreja que estava na cidade de Roma, capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 3 ao 8. Romanos capítulo 12, versículos 3 ao 8. Passo a ler. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi concedida. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Então esse texto nós já lemos, versículos anteriores de Paulo aqui no capítulo 12, mas nós vamos ver que Paulo ele está ensinando o devido uso dos dons espirituais dentro do corpo. Ele vai fazer aquela analogia dizendo que nós somos membros, que nós somos interdependentes uns dos outros. Então não existe isso de que você na sua casa, você é a igreja. Você não é a igreja. Nós, corpo reunidos, somos a igreja. Sozinho eu sou um membro. E um membro isolado do corpo não pode produzir vida no corpo. É por isso que Paulo vai usar a analogia do corpo dizendo, nós somos interdependentes, assim como cada membro tem a sua função dentro do corpo, mas que todos trabalham conjuntamente para gerar vida no corpo, saúde no corpo. Da mesma forma, esses membros interdependentes, mas com funções distintas, eles também usam os dons que foram concedidos por Deus nessa diversidade dentro da unidade. Então, cada um de nós recebeu um dom específico de Deus, um dom espiritual, para que nós possamos exercer vitalidade de membro dentro do corpo. E é por isso que ele está usando a mesma analogia do corpo para dizer, assim como somos muitos membros, nós também temos muitos dons. A questão é, você como membro tem que saber qual que é a sua função dentro do corpo, e para saber a sua função dentro do corpo, você precisa também saber qual é o dom que Deus entregou para você, porque isso faz todo sentido. Às vezes a pessoa, ela flui, vou dar um exemplo aqui, no ensino, ela flui no ensino, ela ensina na casa dela, ela ensina no trabalho dela, ela ensina na rua, ela ensina em todo lugar, chega aqui e ela quer fazer uma outra coisa. Como se Deus, aos 40 anos, ele fosse te despertar para algo novo. Todo mundo quer algo novo de Deus. E ele está dizendo, não, gente, eu vou fazer as mesmas coisas que eu já revelei na palavra. Então, por isso que a gente não tem, eu quero algo novo de Deus. Irmãos, nós queremos voltar para a igreja, mas não a igreja primitiva de Atos. Nós queremos voltar para a igreja que prega a palavra de forma simples, consciente e prática na nossa vida. Mas eu preciso ser despertado com relação a isso. Quais foram as habilidades sobrenaturais que Deus concedeu na minha mão, para que eu, como membro, possa desenvolver a vida e assim gerar saúde no corpo? E Paulo aqui, nesse texto, ele está entregando os requisitos para administrar bem os dons concedidos por Deus, que tudo é pela graça.
E ele já deixa claro que todos esses dons foram concedidos pela graça, ou seja, não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você fez uma excelente faculdade, não, é pela graça de Deus. E ele vai dizer, se é pela graça, você não tem que pensar além de si do que convém. Ele já começa estabelecendo um padrão. Não pense além de si do que convém, pois o que você tem, você recebeu pela graça. E o fim é sempre o benefício dos outros. Você é um canal, irmãos. No máximo que nós somos é um canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Quando Deus ele escolhe Abraão e ele faz, de Abraão uma grande nação e ele suscita Israel de Abraão, o fim disso não é simplesmente levantar o nome de Abraão, é para que todas as famílias da terra fossem abençoadas por intermédio de Abraão e do seu descendente. Então a finalidade de Deus é entregar habilidades sobrenaturais na nossa mão, essa ferramenta para que possamos servir o corpo de Cristo, é sempre em benefício do outro, nunca em benefício próprio. E é por isso que Paulo vai dizendo, para de pensar que você é grande coisa, porque você recebeu o dom, porque todo mundo recebeu o dom, irmão. Entendeu? Então não pensa, eu recebi 3, 4 dons. Maior vai ser a sua responsabilidade. Mas tudo nós recebemos pela graça, a fim de que os outros sejam edificados, beneficiados por aquilo que nós recebemos como um canal de Deus. Então se você tem que se gloriar, glorie que você é um escravo de Jesus. Glória a Deus. Muito se fala sobre ministro, né? Eu sou um ministro na casa do Senhor. A palavra ministro significa escravo. A diferença é que nós somos escravos de orelha furada, mas nós somos ministros, escravos, servos do Senhor, a fim de que outros possam ser abençoados. Então, eu sei que você leu aí comigo no capítulo 12, qual é o primeiro dom que nós vamos trabalhar hoje, e assim, vai ser o único. Eu queria trabalhar uns 3 dons, e a gente vai começar com um só, porque eu já reparei que em alguns domingos a gente vai falar de uns 3, 4, mas vai ter domingo que vai falar de um só, e hoje nós vamos falar de um só, que inclusive eu preciso quebrar muitas coisas aqui com relação a esse primeiro dom, que é o dom da profecia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar sobre profecia. Eis que te digo de mim mesmo, de hoje não passarás. Então vamos falar sobre a profecia, que é o primeiro dom mencionado aqui. Porque pela graça me foi dada a cada um dentre vós, não pense além de si mesmo, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Então ele vai trabalhar o primeiro dom de profecia no versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção de fé. Então guarde isso aqui. Se profecia, segundo a proporção de fé. Isso é muito importante para a gente poder desenvolver nessa manhã esses requisitos para administrar os dons, de forma correta pela graça de Deus. Então a profecia, no contexto neotestamentário, ela envolve a proclamação da mensagem de Deus. E a proclamação da mensagem de Deus, ela deve envolver edificação, exortação e consolação. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, a gente vai trabalhando assim essas listas, de forma paralela para enriquecer aqui a mensagem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz assim, mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Então, vou voltar aqui para você entender. Segundo o Novo Testamento, a profecia é a proclamação da palavra de Deus. E a proclamação da palavra de Deus, ela tem o fim de edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza, ele fala a homens, edificando, exortando e consolando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui nessa manhã é separar profecia de profecias, para a gente não confundir. Então, a profecia, artigo definido, nós temos profecia e nós temos profecias. Então, eu quero iniciar falando sobre a profecia, a partir do entendimento que a ideia neotestamentária é de que a profecia é a proclamação da palavra de Deus, a fim de exortar, a fim de edificar e a fim de consolar.
Então, na perspectiva reformada continuista, a profecia neotestamentária é entendida primeiramente, irmãos, especificamente, primeiramente, como a capacidade dada pelo Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos proclamar a palavra de Deus. E proclamando a palavra de Deus de forma relevante e poderosa, para que nós possamos edificar ao próximo. Eu gosto muito da expressão edificar no Novo Testamento, que dá a ideia de construir. É uma metáfora de construção. Então é edificação, um processo de edificação, um processo de construção. Então é o ato que alguém promove o crescimento de outro com sabedoria e desenvolvimento na fé cristã. Então olha só, o que é uma edificação? É o ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria na fé cristã. Então a palavra neotestamentária, a profecia de Deus, ela serve para edificação, ou seja, quando a palavra é exposta, existe algo que está sendo construído em você. Claro que não é por mim, claro que é pelo poder do Espírito Santo, mas é um processo de edificação, um processo de construção, porque a igreja não é uma estrutura que precisa crescer, mas uma pessoa que precisa amadurecer. Então é de dentro para fora, é nos tornarmos semelhantes a Cristo, é de glória em glória até que cheguemos à estatura do varão que é perfeito. Mas além de edificação, o texto também vai dizer que a profecia, quando nós proferimos a palavra de Deus, ela também tem que nos exortar. Exortar é uma convocação a aproximar da vontade de Deus. Exortação fala sobre uma importância na súplica, em solicitar. Exortar é admoestar, é encorajar os irmãos a viver de acordo com a vontade de Deus. Então é por isso que quando a palavra é exposta, nós somos exortados. Não há profecia que profere a palavra de Deus que não nos edifique e que não nos exorte. É por isso que vocês falam, nossa, a gente sai daqui do domingo, todo domingo nós somos exortados, edificados, consolados. É porque é a palavra que está sendo pregada. Estranho é você chegar num lugar, você ouvir uma palavra e aquela palavra fazer comichão nos seus ouvidos. Nossa, que palavra gostosa, gostei muito de ouvir essa palavra, tem alguma coisa de errado. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então a edificação, a exortação, consolação. O que é consolar? Não é eu falar, não, você está certo, está tudo bem, vem cá, deita no meu ombro e chora. Não é isso que é consolar segundo a Bíblia. É despertar, é estimular ou acalmar o coração para que ele possa confiar em Deus. Isso é consolar, irmãos. Então é eu estimular a confiança, entendendo que a igreja ela deve confiar em Deus. Então nós temos os profetas do Antigo Testamento, mas na visão neotestamentária os apóstolos, eles são os novos profetas. E nós então construímos nas doutrinas dos apóstolos. É por isso que Paulo vai usar segundo a proporção de fé. Se profecia, segundo a proporção de fé. Essa expressão grega, segundo a proporção de fé, ela vai nos sugerir que a profecia tem que estar em conformidade com a fé cristã. Que a profecia, ela deve estar em conformidade com a doutrina apostólica. Que a profecia, ela deve estar de acordo com a proclamação fiel da palavra de Deus. Talvez nós deveríamos ter mais dificuldade se nós fôssemos do Antigo Testamento e não tivéssemos a Bíblia, o cânon fechado já. Mas graças a Deus nós recebemos a palavra de Deus. Então é por isso que ele está dizendo, olha, se profecia, segundo a proporção da fé, de acordo com a doutrina apostólica, em conformidade com as Sagradas Escrituras, em conformidade com a fé cristã. Então, algo prático para você entender. A Bíblia é a revelação da palavra de Deus, é a revelação do próprio Deus. Se você não crê nisso, você não participa nem da nossa fé, então eu oro para que o Espírito Santo te converta. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro capítulo de Hebreus vai dizer que Deus ele falava de muitas formas, aos pais pelos profetas, mas hoje ele fala pelo Filho. E o Filho, Cristo, fala que a Escritura dá testemunho dele.
Então Deus, ele canaliza todas as formas de falar, primeiramente, ou de forma primária, em Cristo Jesus. Então ele vai priorizar a forma de se revelar em Cristo Jesus. Então nós temos a palavra, que é o nosso padrão. Tudo aquilo que acontece fora, que não está de acordo com a palavra, nós não podemos entender como profecia bíblica. Vamos ser um pouco mais práticos do que isso. A Bíblia nos conta de Gênesis a Apocalipse a forma como Deus tem agido no mundo. Será que ele vai começar a agir diferente justo agora? Porque quando eu leio os textos bíblicos com alguma coisa nova, sempre olha assim, um anjo do céu, ou um apóstolo, vier falar alguma coisa diferente do que já foi fundamentado, se alguém vier pregar um outro evangelho, o que está escrito em Gálatas capítulo 1, verso 8? Se alguém inventar alguma coisa, além daquilo que já foi fundamentado, que esse seja amaldiçoado. Então não parece que Deus está querendo criar alguma coisa nova. Parece que Ele está querendo despertar a entender a forma como Ele já está lidando no mundo. Então é por isso que profecia, ela tem que ser segundo a proporção de fé. Ou seja, de acordo com a doutrina apostólica, em conformidade com a fé cristã, especificamente, irmãos, através da pregação e do ensino. Sempre tem que estar sujeito à Escritura como autoridade final. Eu peço a vocês, em nome de Jesus, tudo que eu falar aqui, vocês têm que chegar em casa e averiguar se está na palavra. Porque tem 3 anos que eu sou pastor nessa igreja, eu nunca subi aqui e entreguei água com salsicha para vocês. Porém, eu espero que vocês cheguem em casa e confiram se aquilo que eu estou falando é verdade. Mas eu quero tirar algumas dúvidas, eu quero questionar, não tem problema, isso para mim é um privilégio. Mas nós precisamos averiguar se aquilo que está sendo falado está de acordo com a palavra. Não importa a sua tradição de fé, não importa a sua denominação, o que importa é a autoridade máxima da palavra de Deus. Então, se está pregando, se está ensinando, tudo que nós falamos está sujeito à autoridade final da palavra. Aqui não é Igreja Católica Apostólica Romana, onde eu sou o Papa e eu tenho autoridade sobre a palavra. A palavra tem autoridade sobre todos nós. É por isso que eu subo nessa plataforma aqui e às vezes na maioria das vezes eu sou duro. Mas por que eu sou duro? É porque o que eu estou falando aqui não é de mim, é a verdade. Se você não concorda, o que eu posso fazer? Não é sobre opinião. Aqui é a verdade. Agora, se eu descer dessa plataforma e for te dar a minha opinião, aí eu preciso ser flexível. Aí eu preciso ponderar algumas coisas, mas quando fala sobre pregação da palavra, tudo tem que estar sujeito de acordo com as Sagradas Escrituras, como autoridade final. Então, quando falamos de profecias, ou profecia, a profecia, ela ocasionalmente, ela pode conter revelações específicas para situações particulares. A gente passa por isso, irmãos. Eu não vou chegar aqui e falar que Deus ele não vai dar uma direção específica para uma pessoa específica, numa direção específica, para uma situação específica. Só que tudo isso tem que estar condicionado à infalibilidade das Sagradas Escrituras como autoridade máxima. Será que Deus ele vai te mandar fazer alguma coisa hoje que Ele nunca mandou ninguém fazer? Será que Ele vai quebrar princípios bíblicos estabelecidos por Ele mesmo? Será que Ele vai mandar você ser um missionário transcultural se você não cuida dos da sua casa e nem dos da igreja local? Porque quando a gente fala sobre isso, parece que é legal. Eu vou ser um missionário transcultural. Irmão, glória a Deus pela sua vida. Mas a Bíblia diz, se você não cuida da sua casa, você é pior do que os descrentes, você negou a fé. E depois ele vai dizer o seguinte, você precisa cuidar de todo mundo, mas primeiro dos da família da fé. Então são princípios que são estabelecidos e Ele não vai quebrar esses princípios. Então nós pautamos a nossa vontade de acordo com a palavra de Deus. Eu recebi uma profecia que eu vou, alinhe a sua vida com a palavra. Pegue a palavra e veja, estou cuidando dos meus, da minha casa. Estou cuidando dos da família da fé. Eu tenho a habilidade para poder servir numa missão transcultural. Senão, você não está de acordo com a palavra. E não importa a profecia.
Ela tem que se submeter à autoridade máxima da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Agora falando de profecias. A profecia, ela tem que ser julgada de acordo com a palavra de Deus. Isso tem que ficar claro, irmãos. Se alguém sobe numa plataforma e ela prega a palavra de Deus, eu não vou viver numa pós-modernidade onde a sua opinião vai ser para me julgar. Amém? A palavra de Deus. Se a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele, e chegar aqui e falar, mas eu acho que todas as religiões levam a Deus, se bem que todas as religiões de fato levam a Deus, só que alguns vão chegar condenados, né? A diferença é essa. Mas todas as religiões vão levar a Deus no julgamento, né? Então, se a Bíblia ela é clara numa doutrina, eu não vou ficar discutindo opiniões a respeito disso. Porque a forma de julgar é, a Bíblia diz o que ele está falando. Se a Bíblia diz o que ele está falando, irmãos, então não tenho que julgar. Agora, quando fala sobre profecias, 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, quando nós falamos da profecia, o parâmetro de julgamento é a palavra de Deus, que nós temos o padrão. Agora, quando nós falamos de profecias, existe não um pedido, mas está falando, julguem. Toda profecia hoje deve ser julgada pela comunidade, a fim de estar em total submissão à autoridade final das Sagradas Escrituras. Então, falou algo que corresponde com a revelação apresentada nas Escrituras anteriormente? Ok. Agora, não falou algo que corresponde com toda a revelação progressiva de Deus, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, é descartado. Pode parecer de Deus, mas tem muita coisa que parece de Deus e não é de Deus. Muitos naquele dia dirão, mas nós profetizamos em teu nome, nós fizemos muitas coisas em teu nome. O que Jesus vai responder? Galera, eu nem te conheci, você estava fazendo por conta própria. Então nós precisamos nos submeter à autoridade da palavra e nós precisamos julgar. O irmão vem com uma direção específica para você. Nossa, mas é um padrão que a gente inventou na nossa religiosidade. Não, mas é porque ele falou e testificou com o que eu quero. Talvez você é carnal. O padrão não é testificar com aquilo que você quer. O padrão é testificar da forma como Deus age na humanidade. Estão entendendo? É por isso que a gente precisa amadurecer para poder seguir de forma correta, usando de forma administrativa os dons dados por Deus na igreja. Então, toda profecia você recebeu, você vai agora julgar de acordo com a palavra de Deus. Deus ele já agiu dessa forma em algum momento? Não. Deus nunca agiu dessa forma em algum momento, que inclusive quebra princípios bíblicos. Você precisa descartar isso. Você precisa fugir da aparência do mal. É isso que Paulo está dizendo. Não é você não ir numa festa, né? Porque você precisa fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal é você ouvir uma palavra e identificar que aquela palavra não corresponde com as Sagradas Escrituras, e então você descarta aquilo que está sendo falado. Tá ok, Pedro, entendi. Mas como que eu posso identificar isso? Identificando um falso profeta. Porque uma boa forma de identificar uma falsa profecia é identificando um falso profeta. Porque queria eu que todos vocês lessem a Bíblia de uma maneira com mais paixão, irmãos, com mais amor. Eu gostaria que vocês fossem mais piedosos na leitura bíblica. Mas infelizmente nós estamos hoje num ambiente, e aqui eu não estou querendo ofender ninguém, isso é um fato consumado, onde nós precisamos agora pregar o evangelho para crente. O maior campo missionário hoje se chama igreja evangélica. Porque a galera está no sistema, e quando acorda fala, mas eu não estava nem no evangelho. A gente está precisando insistir com o cristão e ler a palavra de Deus hoje.
porque é difícil. É uma disciplina espiritual. Mas está faltando um afinco aí nos nossos corações em saber que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a principal ferramenta para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Lembra que eu falei domingo passado? Perfeição aqui não é de ausência de erros, é de amadurecimento. Nossa, mas não muda nada. Por que será? Faça uma autoanálise aí e se julgue você mesmo. Mas nós precisamos identificar falsas profecias. Seria bom de acordo com a palavra. Todos tivessem o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento da palavra. Mas eu nem vou querer que vocês conheçam a palavra da forma como eu conheço, porque eu recebi um dom específico. Eu sou um membro dentro do corpo, então eu sei que eu tenho uma função distinta, que inclusive é estar aqui edificando vocês por intermédio da exposição da palavra. Mas eu quero que vocês identifiquem há algumas formas também de conhecer uma falsa profecia, identificando um falso profeta, a fim de que você não se torne um falso profeta. Eu gostaria que nós identificássemos isso nessa manhã. Então vamos olhar os falsos profetas no Antigo Testamento, como que eles agiam. Falsos profetas, por exemplo, nos dias de Jeremias. Jeremias capítulo 23... Dos 23 ao 28, não precisa abrir, a gente não vai ler todos esses capítulos, mas nós temos ali algumas características. Lembra do profeta Ananias? Sim, lembramos, nós acabamos de ler alguns meses atrás no Antigo Testamento. Glória a Deus! Ananias, ele era um profeta no tempo de Jeremias. E nós vamos ver que uma das características, ou algumas características de Ananias, era prometer paz enquanto estavam o povo em um tempo de julgamento. Enquanto Jeremias está dizendo, olha, Deus ele está julgando vocês, Deus está que vocês querem que vocês obedeçam a palavra de Deus, não há paz agora, a guerra, vem Ananias dizendo, olha, não, na verdade agora é paz, não, na verdade agora está tudo bem, Deus está totalmente satisfeito com aquilo que vocês estão fazendo, Deus está totalmente satisfeito com aquilo que vocês estão vivendo, profetizavam segundo o coração do povo. Característica de um falso profeta é prometer paz enquanto há guerra e pregar ou profetizar de acordo com a vontade do povo. Isso não é novo, isso já acontecia lá no Antigo Testamento. Outra coisa, Jeremias 23, 21 vai dizer que eles não foram enviados por Deus, mas levantados pelo povo. É por isso que aqui neste lugar a gente faz algumas coisas que parecem bobinhas, mas tudo é pedagógico. Aqui você não tem a cara de uma pessoa estampada numa arte da igreja para poder falar que essa pessoa é a cara do culto. Que seria eu mesmo. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver, porque o coração do homem é enganoso. Igreja não é um ser. Igreja é um coletivo, não é um indivíduo. Porque o nosso coração, ele é rápido em produzir ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos, segundo Tim Keller. E a rapidez que nós temos de cair nas nossas próprias armadilhas. Porque normalmente o homem, quando ele quer desobedecer a Deus, ele levanta alguém que quer falar aquilo que ele quer ouvir. E é por isso que Ananias, ele vai contradizer a profecia de Jeremias. Jeremias está dizendo, olha, o cativeiro está vindo. Se vocês não obedecerem, vai vir a morte. Vocês vão para o cativeiro babilônico. E o que Ananias está dizendo? Não, gente, está tudo bem. Se está tudo dando certo, é porque está tudo bem. Olha que resultados. Olha que maravilha. É por isso que os falsos profetas, eles eram mais populares naquela época, porque eles confirmavam aquilo que o povo queria. A gente está falando do Antigo Testamento ainda, tá? A galera se torna famosa, popular, porque eles estão apenas confirmando o desejo idólatra do coração do homem. Agostinho, ele vai fazer uma associação e vai dizer o seguinte, olha, esses falsos profetas, eles amam mais agradar aos homens do que a Deus. Irmão, para ser falso profeta, tem que ser gente boa. Falso profeta não pode ser chato igual eu, não.
Você já viu um falso profeta chato? Eu ia enganar quem? Por isso que eu posso ser chato, irmão, porque eu chego aqui e falo a verdade. Ó, irmão, a verdade é essa aqui. Glória a Deus. Mas Agostinho vai dizer o seguinte: eles amam muito mais agradar a homens do que agradar a Deus. Eles falam aquilo que o povo quer escutar. Por isso se tornam célebres, famosos. O que eu tenho assistido nessa caminhada minha são de profetas que se tornam gurus em denominações, porque eles estão lá anualmente, de conferência em conferência, falando aquilo que o povo quer escutar. E é sempre o mesmo. É sempre mais do mesmo. Qual o balaão que a gente vai trazer nessa conferência? Daqui a pouco eu chego lá. Calma, Pedro, calma o coração. Profeta de Jerusalém, Jeremias também, 23:14. Os profetas tornavam-se modelo de impiedade. E por isso eles fortaleciam as mãos dos ímpios. Ou seja, pelo mau testemunho, eles descredibilizavam a palavra de Deus diante dos ímpios. Então, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com 2 Pedro, onde os falsos mestres também promovem libertinagem. Tem uma aparência de piedade, como Pedro diz, parece crente. Tem cheiro de crente, roupa de crente, cabelo de crente, ele fala como um crente. Mas é denorex, parece, mas não é. Eu sou quase dessa fase aí também. Mas eles promovem a libertinagem. Tem forma de piedade, mas é a libertinagem. Então os profetas mencionados em Ezequiel, aqui capítulo 13, ele vai dizer o seguinte, capítulo 13, versículo 4. Eles vêm como raposas entre ruínas, sorrateiros. Eles seguem a sua própria inspiração, eles não seguem a palavra de Deus. Quando o cara chegar e falar assim, eu tenho algo novo. Galera que prega 30, 40 minutos e não abre a Bíblia, levanta e vai embora. Se você for membro daqui, está fazendo o que lá? Não são pregações, são palestras de si mesmos. Inspiração, e não de acordo com a palavra de Deus. Deus, Ele vai excluir o seu povo do livro da vida, porque obedeceram os falsos profetas. Irmãos, o que é excluir alguém do livro da vida? É matar, irmão. Deus, Ele matou o povo que Ele mesmo tinha suscitado num homem chamado Abraão. É por isso que Lutero, em um dos seus tratados, ele vai fazer um prenúncio, dizendo que os líderes religiosos corruptos de sua época eram como os falsos profetas do Antigo Testamento. E eles compartilhavam alguns elementos comuns. Isso Lutero. Será que a gente pode identificar isso também hoje em dia? Vamos lá. O que os falsos profetas do Antigo Testamento compartilhavam e que existem líderes religiosos que são falsos profetas nos nossos dias? Primeiro, proclamam mensagens agradáveis ao povo. Se a mensagem está agradável demais, é um falso profeta. Porque, sinceramente, se a palavra de Deus é exposta e a forma como a gente é ruim, se a gente não for incomodado pela palavra, tem alguma coisa de errado, irmãos. E sempre quando eu falo isso, me vem na cabeça um acontecimento de uma pessoa que chegou para mim e falou que tinham 2 homens vivendo juntos como um casal numa igreja, e depois da pregação eles chegaram para o pastor e falaram, que bela pregação. Aonde que a gente está com a cabeça? Mais vale agradar a Deus do que a homens. Pedro, mas isso aí vai nos levar, irmão, eu sei para onde que vai nos levar, eu já estou preparado. Eu sou o pré-tribulacionista mais pós-tribulacionista que você possa conhecer. Glória a Deus. Então Lutero, ele vai dizer, olha, primeira coisa, proclama mensagens agradáveis ao povo. Segundo, atua por um interesse pessoal ou político. Falso profeta. Eu nunca vi um profeta na Bíblia que por causa da profecia ganhou alguma coisa que não fosse a morte. Eu nunca vi um profeta no Novo Testamento que ganhou alguma coisa que não fosse difamação, perseguição.
Os caras profetizam e ganham avião. Mega church. E eu estou cansado desse negócio. Ah, Pedro, mas tem um monte de gente com boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio. Os fariseus tinham zelo, mas era sem entendimento. Isso não adianta. Todos somos indesculpáveis. É o que a Bíblia diz. Então a tua interesse pessoal, político, fazem da igreja um celeiro eleitoral. Uma das piores desgraças que eu já escutei na minha vida. Crente vota em crente, eu voto em quem eu quiser. E se eu não quiser votar também, eu não voto, eu pago a multa. E daí? Inclusive, eu acho que eu estou devendo. Confessando que meu pecado, estou devendo. Então, eles atuam por interesse pessoal ou político. Mais um, desviam da revelação, desviam da verdadeira revelação de Deus. Irmãos, a mensagem do falso profeta, ela é uma heresia, porque ela combate os princípios bíblicos. E a heresia, ela funciona como o fermento. Estava conversando isso com o Ivan e com a Amanda ontem. Um pouquinho, o que importa não é a quantidade, é o tempo. Um pouquinho leveda toda a massa. Você vai colocando uma heresia aqui, você vai colocando uma coisinha ali, você vai começando ali, e você vai ver que muitos ao longo da história começaram bem, mas terminaram mal. E a Bíblia está dizendo, não importa como você começa, o que importa é como você termina. Então, pelos falsos ensinos, através das falsas profecias, eles desviam o povo da revelação verdadeira da vontade de Deus. Então, o padrão, ele vai se mantendo no Novo Testamento. Isso é um alerta constante, irmãos, para nós como igreja. É de exercer um discernimento, né, para que nós possamos permanecer firmes na palavra de Deus. Então, característica dos falsos profetas no Novo Testamento: aparência de piedade, mas uma natureza corrupta. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É por isso que eu estou dizendo, o falso profeta, ele nunca vai ser o cara que te perturba. Mas o fulano é tão gente boa, vai. Fala manso. Eu não estou querendo usar que tem carisma para a gente não confundir com os dons, mas é o cara carismático, é o cara gente boa, é o cara que te convence com a fala dele, é aquele cara que vai falando e você vai falando assim, cara, mas não é que é mesmo? Nossa, que legal. Estão vestidos de ovelha, ou seja, querem dizer que tem a mesma natureza, mas na verdade o que eles querem é devorar-nos com as falsas doutrinas. Então eles são aparência de piedade, mas a natureza deles está corrompida. Não tem como você esperar bom fruto de alguém que não nasceu de novo. A natureza corrompida fala, não nasceu de novo. Falso profeta não nasceu de novo. É natureza corrompida, corrupta. Frutos corruptos e conduta imoral. Mateus capítulo 7, 16 ao 20. Nós conhecemos os frutos, nós conhecemos a pessoa pelo fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Então não é pelos seus dons os conhecereis. É pelo fruto. Mas o fulano age no dom. Ô cabeção, o dom é irrevogável. O que isso significa? Deus não fica dando e tirando o dom de quem Ele deu. Ele derramou dons na igreja quando Ele ascendeu aos céus e Ele ativou em Atos 2. Agora cada um que se responsabilize com aquilo que recebeu. E cada um que preste conta com as habilidades sobrenaturais que Deus depositou na nossa mão. Mas Ele não vai tomar porque a pessoa está agindo contra a palavra de Deus. Você conhece alguém pelo fruto. Então não é pelo dom. 2 Pedro capítulo 2, versículos 2 e 3. Muitos surgirão
em suas práticas libertinas, movidos por avareza. O que é avareza? É um desejo ávido de ter mais. Será que a gente vê isso nos nossos dias? Não, né, Jonathan? É sempre quer mais, mais. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, movidos por avareza, ou seja, esse desejo impetuoso de sempre ter mais, e explorarão com palavras fictícias. O que é palavra fictícia? Tudo que é ensinado que não corresponde com a palavra de Deus. Porque são como lobos devoradores, sempre querendo mais, explorando aqueles que, por falta de conhecimento e por falta de responsabilidade, não se amadurecem na fé e por isso não têm a competência intelectual ou espiritual de discernir um falso profeta. Corruptos, conduta imoral que nós temos hoje nas internets aí, mostrando a imoralidade de falsos líderes, de falsos mestres. O problema é que a gente não tem maturidade de não comprometer a mensagem porque o mensageiro não presta. Esse é o problema. O cara pode pregar a mensagem, mas se ele mostrar imoralidade, a gente, então essa mensagem que ele pregou também, não. Todo homem, ele é falível. Todo homem, ele está sujeito à queda. A Bíblia diz, aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Porque existe sempre esse desejo ávido. Frutos corruptos e conduta imoral. Próximo, motivação por ganância e a busca de lucro próprio. Se o dom é algo dado por Deus para benefício do próximo, o falso profeta, ele busca, por causa da sua avareza, da sua ganância, um lucro próprio. 2 Pedro capítulo 2, verso 3. Movidos por avareza, explorarão com palavras fictícias. Judas capítulo 1, verso 11. Ai deles, porque se precipitam no erro de Balaão, visando lucro. Lembra de Balaão no Antigo Testamento? Quem era Balaão? Um profeta. Não era judeu, mas era um profeta. E a Bíblia é clara dizendo que Balaão, irmãos, escutava a Deus. Deus falava com Balaão. Balaque quer atacar o povo e quer destruir o povo. O que ele faz? Vamos contratar um profeta. Porque ele fala com Deus. Ele escuta a Deus. Então ele vai profetizar contra a nação de Israel e nós vamos vencê-los. Balaão é contratado. Não vai amaldiçoar esse povo, você vai abençoar. Isso acontece algumas vezes, até que ele tem uma brilhante ideia. Eu não posso ir contra Deus, mas eu posso ir contra o povo. Eu não posso ir contra os desígnios de Deus, mas eu posso ensinar algo que traga corrupção para o povo. Ele disse para Balaque, eu tenho uma ideia. Envie mulheres. Envie mulheres, porque essas mulheres vão corromper esses caras. Como que elas corrompiam também? Todo mundo sabe que os homens israelitas não poderiam fazer aliança com outras mulheres de fora. E quando eles faziam essa aliança, não só faziam uma aliança com elas, mas também faziam aliança com os seus deuses. E a nação então se tornava corrupta pela adoração de muitos deuses. E Balaão ensinou a forma como corromper através do ensino. Então essa motivação, essa ganância que visa o lucro próprio, que Pedro disse aqui, que Judas disse, vai falar que existem ensinos e heresias que são destruidoras. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, diz, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor.
Então você está pensando que o cara está fazendo sem entendimento, e quando a Bíblia está dizendo assim, olha, ele faz dissimuladamente, deliberadamente, porque o que ele quer é benefício próprio. E a heresia agindo como um fermento, e daqui a pouquinho, ao longo do tempo, as pessoas começam a renegar o soberano Senhor. E é por isso que em muitos lugares já não se prega mais o Evangelho. É por isso que em muitos lugares já não se fala mais sobre a cruz, Cristo e este crucificado. É por isso que em muitos lugares não se fala mais sobre servir aos outros. É por isso que em muitos lugares nós tiramos a cruz do centro e nós colocamos a nossa vontade, a nossa prosperidade. Ah, malditos! São os nossos desejos, e Jesus se tornou alguém que vai me fazer chegar no lugar que eu quero. Introduzirão dissimuladamente heresias, e essas heresias vão destruir até o ponto, ou seja, é um processo, é um caminho, até de renegarem o soberano Senhor. Ou seja, Cristo não é mais o suficiente da sua vida. Se você não tiver dinheiro, Cristo não é o suficiente da sua vida. Se você não tiver um casamento, Cristo não é suficiente na sua vida. Se você não for feliz, Cristo não é o suficiente na sua vida. Comece, irmãos, como se não fosse nada, até que a gente está renegando a nossa fé. Por isso que Gálatas 6-9 diz, se alguém vos pregar um outro evangelho, que vá além do que você já recebeu. E o que você recebeu, irmãos? Seja anátemo. Terceiro, no Novo Testamento, realização de sinais enganosos. Realização de sinais enganosos. Mateus 24. Sermão escatológico de Jesus. Mateus capítulo 24, ele diz, falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Prodígios e grandes sinais foram concedidos por Deus para o engano daqueles que querem ser enganados. O falso profeta é o juízo de Deus para o falso crente, irmãos. Promessa de liberdade, mas na verdade é uma escravização. 2 Pedro capítulo 2:19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção moral do seu coração. Teologia da prosperidade, vocês vão se tornar ricos, e o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. E o de cima todo mundo já conhece, né? O de cima sobe, o de baixo desce, alguma coisa assim, eu não lembro direito. É por isso que o caso de Balaão, que é um profeta que induz o povo ao erro. Balaão ouvia a voz de Deus, mas ele amava o lucro. Ele preferiu amar ao lucro do que obedecer à instrução de Deus. Balaão recebeu palavras de Deus, mas ele desejava uma recompensa própria. A recompensa que foi oferecida por Balaque. Então, por isso que Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 2, 15 e 16, vai dizer, olha, ele abandonou o caminho reto, extraviaram-se segundo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da sua injustiça. Ele estimulou o povo a pecar em benefício próprio. Ele estimulou o povo ao pecado por causa de falsos ensinos, falsas profecias. Números 31:16, foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a prevaricarem contra o Senhor, as mulheres e seus ídolos. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, diz, Apocalipse, irmãos, é carta para quem? Para a igreja. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Tem Balaão e Balaque dentro da igreja.
Então a gente precisa de discernimento. Mas o seu discernimento, ele parte do pressuposto que você conhece as Sagradas Escrituras. Porque às vezes a gente fala que discernimento espiritual é algo muito subjetivo. Como se fosse um scanner. Olhei para a pessoa. Não, irmãos, parte do pressuposto que nós conhecemos as Sagradas Escrituras. Baseado nas Sagradas Escrituras, o Espírito nos dá discernimento para identificar um falso profeta. Mesmo aqueles que aparentam uma piedade ou realizam sinais, prodígios e maravilhas, eles podem estar motivados pela ganância e assim conduzir o povo ao erro, como Balaão. Então a fidelidade à sã doutrina, a observação dos frutos, eles são essenciais para que nós possamos evitar ser enganados. Pedro, mas sabe o que é? É porque ele é tão gente boa. Sabe o que é? Ele acertou o meu CPF. Aquele cara só pode ser de Deus, ele acertou o que eu estava pensando. Ele falou que ninguém sabia. Ele disse os pensamentos do meu coração. O falso profeta não é aquele que erra a profecia, irmãos. Tu está sendo enganado porque você não conhece as Sagradas Escrituras. Falso profeta não é quem erra a profecia. É quem induz deliberadamente ao erro por falsas doutrinas. E o que a Bíblia está dizendo é que eles vão fazer sinais, prodígios, a fim de enganar. Se ele não produzir sinais e se ele não produzir maravilhas, como que ele vai te enganar? E você percebe que a maior busca da igreja contemporânea é por sinais e maravilhas? Porque nós estamos repetindo o erro dos fariseus. Jesus está na nossa frente falando, mas nós queremos ver sinais. E com isso os falsos profetas estão... Venham, podem vir. O falso profeta é aquele que ouve a Deus. O falso profeta não é aquele que não tem dom, porque os dons são irrevogáveis. Então são sinais, prodígios. O falso profeta não é aquele que não ouve a Deus, mas ele usa os dons para benefício próprio, em detrimento de outras pessoas. Então você está achando que você não foi enganado porque o homem era bom ou porque ele produzia sinais. É justamente por isso que você foi enganado. E talvez se você fazer uma análise no seu coração, em algum momento da sua vida, alguma coisa de você foi tirado que foi importante em alguma área. Seja financeira, seja emocional, algo foi tirado de você. Porque o falso profeta, ele está vestido como ovelha, mas é um lobo devorador. Tornando igrejas máquinas de moer gente. A fim de que o seu império possa crescer, a fim de que o nome de um homem possa ser levantado. E nós não percebemos. Não me importa. Para que serve essa pregação? Essa pregação não é para você chegar na internet hoje e começar a marcar gente falando, falso profeta. Porque atrás do celular tem um monte de gente corajosa hoje em dia. Não. Para que serve essa pregação aqui? Primeiro, para você não se tornar um falso profeta. Nós não queremos ser desses. Você não pode concordar com tudo que aqui ensina. Mas o que você não vai deixar de concordar é que aqui nós pregamos a palavra de Deus. Não sejamos um falso profeta. Eu sou o primeiro a dizer, o dia que eu subir nessa plataforma, ou em qualquer outra plataforma que nós estivermos, e eu começar a falar de mim mesmo, dos meus desejos, das minhas ambições, de como Deus quer realizar o teu sonho,
me expulse dessa igreja ou procure uma igreja bíblica. Vaze daqui. Porque Deus não quer realizar o seu sonho, irmãos. Deus quer matar o seu sonho. A fim de que nós possamos viver o sonho dele, o caminho dele. A vontade dele é perfeita. Os caminhos dele são melhores do que os nossos. Deus não é algo que você coloca na sua mochila para realizar o seu sonho. Deus é alguém que quer matar o seu sonho a fim de que nós possamos viver a vontade dele. Então nós não vamos nos tornar um falso profeta. Eu oro para que nós possamos terminar bem, irmãos. Que oração poderosa do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu Deus. Paulo, o apóstolo das prisões. Segundo, fuja dos falsos profetas. Você agora tem discernimento espiritual, a partir do conhecimento da palavra, de discernir quem é um falso profeta. O irmão chegou lá em casa e profetizou na minha vida. Ele saiu com alguma coisa? É um falso profeta. Já foi gente lá em casa profetizar e saiu com um café e um abraço. E hoje em dia o café talvez seria até... Vai saber, né? Ainda bem que foi depois, porque antes era um suborno, né? Fuja dos falsos profetas, irmãos. Pare de perder tempo em nome de Jesus. Gaste tempo com aquilo que te edifique. Pare de escutar bobagem. Você sabe, eu não sou dono de ninguém aqui não. Mas por que vocês estão indo em lugar para poder escutar bobagem? Gastem tempo com aquilo que é espiritual de verdade. Fuja dos falsos profetas, porque você está achando que escutar heresia não dá nada na sua cabeça, não dá nada na sua mente, na espiritualidade, é como um fermento. Fica tranquilo, porque se tem uma coisa que Satanás tem é tempo. E terceiro, denuncie os falsos profetas. Como que a gente vai denunciar, Rafa, os falsos profetas? Falando e agindo na verdade. Irmãos, só para vocês aqui, eu estou me lixando para a minha reputação. Tanto faz. Mas eu não vou ficar subindo aqui falando o nome de ninguém. Quem vai denunciar quem é a verdade. Pregue a palavra, viva de acordo com a verdade. Pregue a palavra, viva de acordo com a palavra. E aquilo que é verdadeiro vai denunciar quem é falso, irmãos. Sabendo que o principal responsável de separar o joio do trigo no final da colheita é Cristo Jesus, o Senhor. Porque talvez a gente gasta muito tempo em identificar o que é falso apontando o falso. Não é assim que funciona, irmãos. Falsificações você tem todo dia uma nova. A gente identifica o que é falso apontando o verdadeiro, aponte a palavra de Deus. O padrão é a palavra de Deus. Então nós acreditamos sim em direções específicas para momentos específicos de pessoas específicas. Mas não existe hoje uma pessoa que tenha o ofício de profeta e que bata no peito dizendo: Deus, Ele fala comigo aquilo que Ele não fala com ninguém. Não existe. Não existe mais um sumo sacerdote a não ser Cristo que faça intermediação entre nós e Deus, irmãos. Deus não está falando comigo, mentira, a sua Bíblia é que está fechada, abra a sua Bíblia. E que se Ele quiser falar de uma outra forma, Ele vai falar. E qual que é a sua responsabilidade? Está de acordo com a palavra. Glória a Deus por isso. Não está de acordo com a palavra, mesmo que satisfaça o desejo do meu coração, eu vou me submeter à palavra de Deus e vou dizer: cara, isso não é para mim. E para isso você precisa de maturidade. Porque se tem algo que falso profeta te apresenta, é algo que vai satisfazer as suas necessidades. Deus, Ele não tem compromisso com as nossas vaidades. Ele é o único que pode satisfazer de fato as nossas necessidades de acordo com a palavra dEle, para a glória dEle. O fim disso tudo é a glória de Deus, irmãos.
Quer saber se você está vivendo a vontade de Deus? É para a glória dele? Você está glorificando a Deus com aquilo que ele te entregou? Você está glorificando a Deus com aquilo que você tem escutado, com aquilo que você tem produzido? É para a glória dele? Chegou num tempo, e é bem perigoso. Nós estamos num tempo de relativizar verdades absolutas. Mas aqui não tem espaço para pós-modernidade, não. Espero que você possa assumir essa responsabilidade. Porque o maior problema seu não é um político que ganhou o que você não queria. O maior problema seu se chama pecado. Fique de pé nessa manhã, vamos orar em nome de Jesus.